Olá, olá, como vocês estão? Eu tô bem, espero que vocês também. Embora o tema que eu quero tratar aqui hoje não seja assim tão bacana. Eu terminei há dias, como vocês sabem, porque eu sou uma pessoa monotemática quando gosto de algo, a leitura do grande livro da Carolina Maria de Jesus. Ela tem outros, como O Quarto de Alvenaria e O Pedaços da Fome, mas o mais emblemático é o que muitos de vocês e eu próprio já lemos, O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Em Portugal, ele foi editado só em 2021 pela VS Editor. Pois bem, como sabem, estamos em setembro, mês de prevenção ao suicídio. E ontem vi circular uma mensagem de diferentes formas, mas a dizer o mesmo. Que medidas eficazes contra o suicídio são ações básicas, como a garantia de alimentação, saúde, emprego e moradia. O suicídio também é resultado de problemas que não são apenas individuais, mas coletivos. Quando vi essas partilhas feitas por muitos amigos e amigas, lembrei logo da Carolina Maria de Jesus. No livro, ela fala 11 vezes no tema do suicídio, embora os motivos para que ela aborde esse assunto sejam muito mais recorrentes, como a fome, o custo de vida de um modo geral e a inoperância política acerca da miséria humana. Eu separei aqui esses trechos e quero ler e comentar com vocês. Então vamos lá. A primeira vez que ela vai falar sobre esse tema no livro é no diário do dia 13 de junho de 1958, quando ela diz: uns cansam da vida, suicidam. Outros passam a roubar. No dia 14/6, no dia seguinte, ela vai falar isso. Ninguém deve alimentar a ideia de suicídio, mas hoje em dia, os que vivem até chegar à hora da morte é um herói. Porque quem não é forte, desanima. Ela vai falar essa exata mesma coisa num outro dia, mas a partir de uma outra perspectiva. No dia 15, ou seja, passamos aí por um período em que ela estava realmente pensando a respeito dessa temática. No dia 15, ela diz o seguinte: parei na banca de jornais, li que uma senhora e 3 filhos havia suicidado por encontrar dificuldade de viver. A mulher que suicidou-se não tinha alma de favelado, que quando tem fome, recorre ao lixo. Eu até cheguei a colocar na legenda do post que fiz sobre esse livro que a Carolina ela incorre em algumas contradições. Porque aqui ela vai dizer que a pessoa se suicida por não ter alma de favelado, porque o favelado recorre ao lixo, segundo ela, mas ela própria pensa nessa possibilidade mais pra frente. Vamos lá. No dia 21/6, ou seja, uma semana depois, ela vai dizer o seguinte: quando eu fiquei doente, eu andava até querendo suicidar por falta de recursos. Nós hoje em dia vivemos nesse neoliberalismo desenfreado, em que não existem mais leis trabalhistas, por exemplo, estão sendo cada vez mais desmanteladas. E é super interessante a gente olhar para essa perspectiva da Carolina enquanto uma mulher favelada que já acordava com fome e acordava sem ter o que comer. Ou seja, essa insegurança, essa instabilidade e essa ausência total de qualquer segurança sobre questões muito básicas para o nosso viver, para o nosso existir, as tais das condições de existência, né? Elas nunca foram reais para as pessoas que vivem marginalizadas, como as pessoas faveladas, como é o caso da Carolina Maria de Jesus, como foi o caso da Carolina Maria de Jesus. No dia 28/7, ela vai falar mais uma vez aquilo que eu disse que ela repetiria, só que dessa vez é a partir da sua desilusão com os políticos de São Paulo, onde ela residia. Ela diz o seguinte: eu estava tão triste, com vontade de suicidar. Hoje em dia, quem nasce e suporta a vida até a morte deve ser considerado herói. Nesse mesmo dia, ao fim do diário do dia, ela vai dizer o seguinte: encontrei com a dona Nenê, a diretora da escola municipal, professora do meu filho João José. Disse-lhe que ando muito nervosa e que tem hora que eu penso em suicidar. Ela disse-me para eu acalmar. Eu disse-lhe que tem dia que eu não tenho nada para os meus filhos comer. Já no dia 27/11, ou seja, passados alguns meses, ainda no mesmo ano de 1958, a Carolina vai falar o seguinte: quando eu retornava para a favela, encontrei com uma senhora que se queixava porque foi despejada pela prefeitura. Para reanimá-la, eu disse-lhe que havia lido na Bíblia que Deus disse que vai consertar o mundo. Ela ficou alegre e perguntou-me: quando vai ser isso, dona Carolina? Que bom, eu já queria me suicidar. No dia 29/11, nesse mesmo mês de novembro de 58, ela diz: hoje eu estou disposta. O que me entristece é o suicídio do senhor Tomás. Coitado, suicidou-se porque cansou de sofrer com o custo da vida. Quando encontro algo no lixo que eu posso comer, eu como. Eu não tenho coragem de suicidar-me. Eu não posso morrer de fome. Isso que eu partilhei com vocês até aqui referiam-se aos diários do ano de 1958.
Relembrando que ela termina o ano, né? A última menção que ela faz à temática do suicídio em 1958 é a respeito do suicídio de um vizinho que tirou a própria vida. Em maio de 1959, precisamente no dia 2, ela vai relembrar esse caso e vai dizer o seguinte: pensei no senhor Tomás que suicidou-se. Mas se os pobres do Brasil resolver suicidar-se porque estão passando fome, não ficaria nenhum vivo. No dia 16 de 6 de 1959, a última menção que ela faz a essa temática no seu livro, ela vai dizer: hoje não temos nada para comer. Queria convidar os filhos para suicidar-nos. Para mim, essa é a parte mais forte do livro da Carolina Maria de Jesus. Desisti. Olhei meus filhos e fiquei com dó. Eles estão cheios de vida. Quem vive precisa comer. Fiquei nervosa pensando, será que Deus esqueceu-me? Será que ele ficou de mal comigo? Esses trechos que eu li aqui são de um livro escrito nos finais da década de 50 e publicado no ano de 1960. Mas será mesmo que não poderia ter sido escrito ontem e publicado hoje? Essa temática, ela estava presente na vida da Carolina Maria de Jesus por conta de questões muito básicas. A falta de comida no prato, o custo de vida e a falta de dignidade. A falta de algo básico para que uma pessoa possa existir e resistir numa sociedade cada vez mais precária.